Olá, queridos alunos e alunas, tudo bem? Estamos de volta para darmos prosseguimento ao nosso curso de Ensino à Distância em Processo Civil 2, Recursos da Faculdade Arnaldo. Na unidade de hoje, iniciaremos a unidade 2 do nosso curso, conforme eu havia dito a vocês que daríamos prosseguimento. A unidade 1 tratou até então da teoria geral dos recursos, vendo princípios, pressupostos e questões atinentes aí ao juízo de admissibilidade e demais conceitos gerais de suma relevância para o entendimento dos recursos cíveis. Pois bem, iniciando agora a nossa unidade 2, iremos estudar cada um dos recursos previstos na legislação, perfeito? Cada um desses recursos estão previstos lá no artigo 994, um rol taxativo que a lei processual nos traz. Todavia, queria deixar aqui uma breve ressalva que, embora o artigo 994 elenque uma ordem que esses recursos aparecem, não é a forma que eu entendo mais adequada de se lecioná-los. Explico por quê. Porque aquela ordem ela tem um compromisso apenas com o rol que aparece no CPC e não com uma ordem mais lógica de que eles poderiam aparecer no processo. Então, às vezes, eu acho necessário alterar uma ordem de um recurso ou de outro para que se adeque à ordem que um eventual recurso poderia aparecer num processo verdadeiro. Acredito que assim os senhores poderão ter uma melhor visualização de como o recurso ele aparece na prática. Ademais disso, eu trago então o primeiro recurso que nós iremos estudar. Apenas esclarecendo aqui que estou postando no sistema do Canvas um breve escrito, um arrazoado com algumas explicações sobre recurso, também uma compilação sobre a legislação. Lembrando a vocês que é muito importante que leiam a doutrina de preferência, conforme nós já indicamos aqui no nosso plano de ensino, e que consta aí também tudo direitinho para vocês. Vamos lá. Primeiro recurso que nós vamos analisar trata-se dos embargos de declaração. E logo vocês vão notar que não é o primeiro recurso que aparece lá no artigo 994, já dentro dessa sistemática que eu alertei a vocês que eu adotarei. E por que os embargos? Os embargos de declaração, tão famosos, né, em tempos atuais, vira e mexe, a gente ouve falar deles na mídia, no cotidiano, essa coisa toda. Eles são um recurso um pouco sui generis. E explico por quê. Ele é o único recurso que cabe contra toda e qualquer decisão judicial. Repito para vocês, decisão judicial. Despacho não é decisão judicial, porque não possui cunho decisório. Logo, as decisões interlocutórias, as sentenças, os acórdãos e as decisões monocráticas proferidas por tribunais de segunda instância ou até mesmo os superiores, seja também acórdão de órgão fracionário, de plenário, todas elas são oponíveis por embargos de declaração. E quais são as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração? Muito simples. Vocês vão ver lá nos artigos 1022 e seguintes que os embargos de declaração cabem apenas contra decisões que contenham omissões, obscuridades, contradição ou erro material. Ou seja, ele não se presta a pretender a reforma de mérito do julgado, mas tão somente um recurso que visa aclarar, esclarecer ou solucionar uma contradição ou um erro material contido na decisão impugnada, ok? Então, a primeira coisa que nós temos que saber dos embargos é que eles não se prestam a revisitar o mérito da decisão impugnada. Eles apenas querem isso, esclarecer algo que não ficou legal na decisão. A omissão e a obscuridade andam lado a lado, né? Uma decisão ela pode ser obscura ou omissa sobre um ponto contra o qual o magistrado que proferiu a decisão deveria ter se pronunciado e não o fez. E aí eu abro um parêntese muito importante, dê uma ida lá no artigo 489, parágrafo 1º do CPC, é uma das novidades do CPC 2015, que é muito importante para que nós entendamos com relação à fundamentação obrigatória
que as sentenças e quaisquer outras decisões judiciais devem ter. É muito importante para que nós possamos entender a questão principalmente da omissão dos julgados, ok? Matéria de prova, hein, pessoal? Artigo 489, parágrafo 1º. Não deixem de dar uma boa estudada e, tendo dúvida na leitura do artigo, voltem aqui no sistema para falar comigo. Combinado? Pois bem, os embargos de declaração, prosseguindo aqui com relação à omissão e contradição, obscuridade, também se prestam a solucionar contradições. Aquela decisão ela pode ser contraditória, ou seja, tem-se uma premissa que vai no sentido, uma conclusão que vai em outro sentido diverso, ou uma premissa no sentido, uma outra premissa no sentido oposto, na forma na qual elas se anulam. Qual delas deverá prevalecer? Como é que nós solucionamos essa contradição? Interpomos os embargos de declaração. E erro material são aquelas situações onde, por um erro de digitação, por uma omissão numa informação, pode ser facilmente corrigido, esclarecido, para que a sentença não padeça de qualquer vício nela. Então, como vimos aqui, todas essas situações ensejam tão somente a reanálise da decisão impugnada. E por quem essa reanálise é feita? Pelo próprio julgador que proferiu a decisão. Isto é, se monocrática, pelo próprio julgador monocrático. Se colegiada, pelo próprio órgão colegiado autor daquela decisão. Isto é, os embargos de declaração são interpostos para o próprio órgão julgador, incluído aí o magistrado. Perfeito? O prazo. Gostaria de fazer aqui uma simples explicação que lhe servirá com uma ferramenta de enorme facilidade e é uma das grandes vantagens e novidades do CPC 2015. Trata-se do prazo dos embargos de declaração, que é o único prazo diferente dos demais recursos. O CPC 2015 unificou todos os prazos recursais em 15 dias úteis, exceto os embargos de declaração, cujo prazo continua sendo o mesmo prazo anterior, ou seja, de 5 dias apenas, porém agora úteis. Então, os embargos de declaração é o único recurso que possui este prazo diferenciado. Todos os demais, o prazo é de 15 dias úteis. Combinados? De igual modo, pessoal, apenas esclarecendo desde já, o prazo para se responder a um recurso, isto é, contra-arrazoar um recurso, é exatamente o mesmo prazo que se tem para recorrer. Combinados? Para finalizar a questão dos embargos, tenho que dizer aqui para vocês algumas situações importantes. A primeira delas é que, ao solucionar uma obscuridade, uma contradição, uma omissão ou um erro material, não raro, o magistrado ou o órgão colegiado vai chegar à conclusão, olha, essa premissa aqui, da forma contraditória como estava, uma vez corrigindo-a, nós vamos ter que mudar o resultado do julgamento, porque ficaria incoerente, ficaria ilógico. Então, ao adaptar a realidade não obscura, não omissa e sem erros materiais, e não contraditória também, você às vezes tem a necessidade de se proceder à alteração pontual da sentença. Nossa, professor, mas você acabou de dizer que não está apta a resolver, a reformar o mérito da decisão impugnada. E não há mesmo. Ocorre que não adianta, se você solucionar uma omissão e não necessariamente, quando isso demandar, mudar o que for necessário para que ela fique coerente. Então, nesses casos, a gente tem o que se chama de efeitos infringentes dos embargos de declaração. Cuidado, não estou falando aqui de embargos infringentes, porque embargos infringentes era um recurso no CPC 1973 que não existe mais no CPC 2015. Embargos de declaração com efeitos infringentes, ou melhor, embargos de declaração com efeitos modificativos. Combinados? Outra situação muito importante é que a interposição dos embargos de declaração, ela interrompe o prazo para interposição de recurso por qualquer das partes, ou seja, tanto você embargante quanto a parte adversa embargada, tá? Apenas atenção que uma das hipóteses de não conhecimento dos embargos é quando ele é interposto de forma intempestiva. Logo, se você interpõe os embargos fora do prazo de 5 dias úteis,
por exemplo, no 6º dia útil, o prazo não se interrompeu, porque não sendo conhecidos os embargos, como que podemos falar de interrupção do prazo se o recurso de embargo sequer é conhecido? Então, muito cuidado a essa situação. Por último, e para finalizar a questão dos embargos de declaração, eu peço a vocês darem uma lida muito detida nos artigos 1025 e 1026. Acontece que embargo de declaração ele não desafia preparo. E, como vimos aqui, interpondo no prazo correto, vamos combinar que é difícil às vezes, é muito subjetivo, a gente falar de omissão, contradição, obscuridade. Então, as partes ardilosamente poderiam usar, e acreditem, e como já fizeram isso no nosso sistema processual, interpor embargos tão somente para ganhar tempo. Ou seja, é de graça. Se você interpor dentro do prazo, vai interromper o prazo para recorrer de todo mundo, e ainda você conta com a morosidade do judiciário, que sabe-se quando poderá analisar esse recurso. Ou seja, os embargos de declaração, infelizmente, tornaram uma ferramenta para que se ganhe tempo. Pensando em evitar essa situação, o CPC já criou um mecanismo onde os embargos podem ser declarados manifestamente protelatórios. Isso seja multa e seja na terceira oportunidade, que isso acontece de forma reiterada, após 2 vezes advertido, que o terceiro embargo de declaração possa não ser conhecido pelo juiz ou órgão colegiado que está recebendo os embargos. Então, ou seja, cria-se aí uma outra hipótese de não conhecimento. Combinados? Muita atenção quando a gente fala de embargo de declaração, pois apesar de ser um recurso extremamente simples, dirigido ao próprio julgador, sem preparo, uma peça das mais simplórias, né, e que, se manejar dentro do prazo correto, não gera quaisquer outras consequências mais severas, ele tem essas peculiaridades. Combinados? Então, com relação ao embargo de declaração, era isso que eu tinha para falar. Bons estudos, vão até a doutrina, acesse o material que tem um esqueminha rápido, tem uma compilação dos artigos afetos à matéria e estou à disposição de vocês para esclarecimento de dúvidas. Combinados? Nos próximos vídeos, nós iremos assistir sobre agravo de instrumento e apelação cível, ok? Fechando esse primeiro ciclo da nossa segunda unidade. Um abraço a todos e muito obrigado pela confiança e presença de todos aqui. Tudo de bom.